Saudações, vamos começar agora a nossa aula de DPOC. Bom, DPOC é uma doença que vem crescendo muito no cenário de saúde do mundo todo, inclusive no Brasil, né? Então, a gente tem a DPOC tinha uma previsão de terceira principal causa de morte, né, em 2020, o que deve ter alterado um pouquinho devido à pandemia de Covid-19. Mas com exceção da pandemia, que foi um evento atípico, a tendência do crescimento da participação da TPOC nos casos de morte, ela é frequente. E a maior parte desses casos, né, de morte por DPOC, são devidos à causa da doença ser oriunda no tabagismo, ou seja, no cigarro. Conceito da doença: a gente vai ter uma limitação do fluxo aéreo, né? Então, o processo de respiração, principalmente o mecânico, na verdade, que é a troca de gases, a hematose, ela fica limitada, né? E essa limitação, o problema é que ela não é reversível. Né? Então, essa limitação do fluxo aéreo, né, a respiração mecânica, a hematose, ela é progressiva, né, e associada a uma resposta inflamatória normal do pulmão às partículas ou gases nocivos. Então, resumindo, a função do sistema respiratório é captar oxigênio no ar, a pessoa inspira, né? Esse oxigênio vai para os alvéolos pulmonares, entram na veia pulmonar e vão para todo o corpo. Né, vão para o coração, do coração para todo o corpo. E o CO2, que é o resíduo do processo respiratório, ele entra nos alvéolos pulmonares pela artéria pulmonar, né? E aí ele sai no processo mecânico, né? A gente expira. Então, essa entrada de oxigênio e saída de CO2, ela fica prejudicada porque ocorre uma inflamação nos tecidos pulmonares, especialmente nos alvéolos pulmonares, e eles ficam inchados, e aí essa troca gasosa, ela fica impedida de acontecer, ou pelo menos limitada de acontecer, né? Isso tudo devido ao quê? Alguma irritação do sistema respiratório, a um agente agressor que vai gerar uma inflamação, né? Uma resposta imunológica gerando uma inflamação, ocasiona o edema, né, nos alvéolos pulmonares, e a pessoa tem dificuldade o quê? De respirar, de trocar gases. E aí, quando a gente fala em partículas aqui no finalzinho, né, partículas ou gases nocivos, quais são essas partículas ou gases nocivos que vão irritar o tecido pulmonar, gerando a inflamação e impedindo a troca gasosa? Né? Então, a gente tem alguns fatores de risco, né, e observamos que são muitos fatores comuns à nossa realidade, por isso que DPOC está tão frequente. Né? O primeiro deles é a poluição atmosférica, que não é muito comum aqui no interior, mas para quem mora em cidades maiores, isso é muito tranquilo de ocorrer, né? De viver numa situação onde a poluição no ar é muito grande, muito forte. O segundo fator é a poluição intradomiciliar, pela queima de lenha, né? E aí essa queima de lenha pode ser no fogão a lenha, né? Ou pode ser na churrasqueira, né? Que a gente tem em casa. E aí o hábito de queimar carnes, né, de assar carnes com essa fumaça impregnada da queima de lenha ou de carvão, está corriqueira. Outros são as infecções recorrentes, né? São aquelas pessoas que têm casos recorrentes de infecção pulmonar, né? E sempre estão com algum problema, pneumonia, tuberculose ou alguma inflamação respiratória crônica. O tabagismo, que é o principal responsável, o cigarro, né? A inalação de irritantes químicos como cimento. Então, as pessoas que moram numa cidade grande, trabalham na construção civil, são sérios candidatos a DPOC, né? E os mineradores de carvão. Também é uma doença surgida, né, no ambiente de trabalho, em função da aspiração ou inspiração dessas partículas de carvão. Então, se a gente pegar um minerador de carvão que também fuma, aumenta a chance dele ter DPLC. Um trabalhador da construção civil, que pode ser um pedreiro, um engenheiro, enfim, um arquiteto, mas que vai inalar essa partícula de cimento frequentemente,
e que também fuma e mora numa cidade grande, aumenta ainda mais a chance desse indivíduo ter DPLC. E se ele ainda tem o hábito de queimar combustível como lenha ou carvão para produzir algum tipo de alimento em casa, né, a chance é maior ainda. Aqui a gente tem um alvéolo normal e um alvéolo enfisêmico, né, inflamado. A gente tem uma classificação, que é a classificação de Research Council, MRC, é uma escala médica que vai identificar em que grau que esse indivíduo está, de acordo com os sintomas de DPLC que ele tem. Então, por exemplo, pessoas do grau 1, né, que estão bem minicinta, bem tranquilo, né, eles vão apresentar dispneia quando realiza atividade física intensa, tipo nadar, correr, outros esportes. E aí a gente pode colocar quem está com DPLC e até quem está sadio, né, porque se você corre 8 quilômetros, né, nada, 10 quilômetros, ou faz um tipo de esporte mais vigoroso, é natural que você fique cansado, né, tenha dificuldade de respirar. Sinta-se ofegante, né? Agora, o grau 2 é quando a pessoa tem dificuldade de respirar, ou dispneia, quando caminha apressado no plano, ou quando sobe uma ladeira, o que também é perfeitamente normal para quem tem DPLC ou para quem está sadio, né? Principalmente para quem está sedentário, acima do peso, ou então está inativo, né? Sedentário, como realmente falei. Depois vem o grau 3. A pessoa tem dispneia quando caminha devagar no plano. Não é subindo o morro, é no plano. Aí já é preocupante, né? Você está caminhando devagar numa superfície plana e está se cansando. Então, você tem alguma alteração mais severa, assim, do seu trato respiratório. E aí, grau 3, 4 e 5 são os casos mais clássicos que a gente vai encontrar. E o grau 4 é quando a pessoa tem dispneia andando só 100 metros no plano, ou seja, ela dá 100 passos, 50 passos, né? 100 passos, na verdade. Um passo tem mais ou menos um metro e meio. Então, ela dá 100 passos e aí ela fica cansada e devagar, né? Então, tem alguma coisa grave. No grau 5, a pessoa vai ter dispneia nos afazeres domésticos, né? Então, lavar uma louça causa falta de ar, recolher o lixo causa falta de ar, andar da cozinha até a sala varrendo causa falta de ar. Então, este é um estado mais grave do paciente. Tratamento do DPOC é excluir o fumo, para quem é fumante, qualquer tipo de fumo, usar broncodilatadores, essas bombinhas, né? E, na maioria das vezes, quando está muito avançada, a terapia com oxigênio. Tem casos de pacientes que eles têm que andar com a válvula de oxigênio durante todo o trajeto domiciliar. Vai ao banheiro, leva oxigênio, sai do banheiro, sai com oxigênio. Eles têm uma bomba menor, né, que eles vão trocando, recarrega e coloca outra, né, e segue adiante. A abstenção do fumo é importante, tá, gente? Sem abstenção de fumo não dá para tratar DPOC. E lembrando que, na maioria das vezes, as lesões são irreversíveis. Então, abandonar o fumo é impedir que novas lesões aconteçam, porque se elas acontecerem, a pessoa não vai ter como reverter. A dietoterapia, a principal função da dietoterapia é reduzir a desnutrição, que o paciente entra no estado de nutrição que a gente chama de caquexia, que é uma desnutrição mais severa, que é muito comum na DPOC e nas doenças cardiovasculares. Aí as causas na desnutrição. Por que a pessoa desnutre, então, entra em caquexia? Porque ela aumenta o esforço respiratório, queima as reservas, ela entra em atrofia muscular por desuso, ela começa a não se exercitar, e ela entra num estado de estresse oxidativo, que também reduz o apetite. Aí ela come menos, acaba entrando em caquexia. A conduta nutricional é usar suplemento, estimular os exercícios físicos para aumentar a massa magra, né? Usar uma dieta rica em lipídios para melhorar a taxa respiratória, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, porque a única doença em que a gente observa que alguns autores sugerem uma grande quantidade de gordura, né? E o uso de estratégias nutricionais para combater a desnutrição.
Vamos lá. Quais são as principais estratégias? Como eu falei, o estresse oxidativo pode levar o indivíduo à anorexia, a perda de apetite. Então, a principal ação nos casos de anorexia é que o paciente faça a ingestão dos alimentos mais energéticos primeiro, né? Então, por exemplo, você tem um prato com arroz, feijão, feijão não combina com estrogonofe, né? Então tá, um prato com arroz, estrogonofe, salada de alface, tomate e manga. E o suco de laranja. De tudo isso, mais energético é o estrogonofe. Ah, e batata palha. Estrogonofe é batata palha. Então, a gente vai pedir que o paciente coma primeiro o estrogonofe com batata palha, depois ele vai comer arroz e, por último, a salada. Diferente, né? Que nos casos de obesidade, a gente sempre estimula a comer a salada primeiro, para aumentar a saciedade. Aqui a gente quer que ele demore a ficar satisfeito, para ele comer o máximo possível, né? Outra estratégia na anorexia é fracionar a dieta com alimentos preferidos. Então, se a pessoa gosta de estrogonofe, lasanha, carne assada, ou mesmo um torresmo, a gente vai incluir na dieta, porque a chance dele comer é muito maior, né? Ingerir alimentos com baixa produção de gases e não constipantes, porque quando você tem muito gás intestinal, a sua tendência é perder o apetite. Então, a gente vai estimular que não se coma isso. Nos pacientes com dispneia, né, que tiverem muita dificuldade de respirar, a gente vai estimular uma higiene da cavidade oral para melhorar as sensações aqui na cavidade oral desse paciente. A alimentação fracionada, então ele vai comer o dia inteiro pequenas quantidades ao longo do dia, né? A mastigação desse paciente vai ser lenta, né? E a gente vai pedir que haja um descanso entre as porções alimentares, né? Para ele não ficar muito cansado enquanto está engolindo. Nos casos de saciedade precoce, né? Que é muito parecido lá com anorexia. Como eu falei, ingerir alimentos mais energéticos primeiro. Outra técnica, limitar a ingestão de líquidos, tá? E dar preferência aos alimentos frios, porque os alimentos quentes, eles tendem a aumentar a saciedade. Se vocês observarem, às vezes a gente está com fome e, embora muita gente diga que sopa não é janta, a gente toma uma sopinha quente, né? Que é um caldinho de vegetais com um pouco de carne, às vezes quase não tem carboidrato, mas aquela sensação quente no estômago já apazigua um pouco a fome. Enquanto que pratos gelados a gente tende a comer uma quantidade maior, né? Se a gente pegar assim saladas, né? Tudo bem que tem gente que não come salada em grande quantidade, mas salpicão, né? Que é um tipo de salada que a gente come mais fria, a gente come uma quantidade maior, né? Tende a ingerir uma quantidade maior. Agora, depois eu sei os macronutrientes. Para falar de macronutrientes, é importante a gente lembrar do processo respiratório, né? Do que é realmente respiração. Então, assim, respiração é, nada mais é do que oxidar moléculas orgânicas, né? E aí transformar essas moléculas em energia. As plantas fazem um processo de fotossíntese, né? Elas captam gás carbônico através da energia solar, liberam oxigênio e produzem os seus açúcares, para depois ela respirar, para ela quebrar esse açúcar, né, e liberar energia para ela. Os animais, que são quem nos interessa, porque também somos animais, no processo de respiração deles, eles vão consumir esse carboidrato aí, ou lipídio, ou proteína das plantas, vão captar o oxigênio que a planta produziu, né? Vão oxidar essas macromoléculas e vão liberar CO2, né? Então, o animal ele precisa consumir uma fonte de energia, precisa do oxigênio para quebrar essa fonte de energia e ter energia para sobreviver. E nessa reação toda ele libera gás carbônico, porque o gás carbônico é tóxico para a gente, né? Então a nossa tendência é liberar o excesso, liberar todo o gás carbônico, na verdade. Então a gente tem aí
O processo é aeróbio, anaeróbio, mas não é essa a questão. Eu só quero chegar aqui, ó, o metabolismo dessas macromoléculas. Tanto lipídios quanto carboidratos, quando a gente oxida eles para gerar energia, né, a gente libera CO2, água, energia, né, e calor, que não é utilizável, a gente acaba transpirando. Mas só tem essas duas moléculas aqui. Para metabolizar, para degradar, para oxidar a gordura que a gente come, o carboidrato que a gente come, a gente obrigatoriamente produz CO2 e energia. Então, assim, de onde vem esse CO2 que sai da nossa respiração? Do pão, do arroz, do feijão, do macarrão, da maçã, da batata, de todos os alimentos que vocês comeram que são ricos em carboidratos e também em lipídios, tá bom? Mas principalmente carboidratos. E aí a gente entra num conceito que tem a ver com o DPOC, que é o quociente respiratório, né? Quociente respiratório é uma relação. Lembrem, né, que para oxidar isso aqui, ó, a gente precisa de oxigênio, né? Então entra a alimentação aqui na boca, o oxigênio, sai gás carbônico e energia fica aqui dentro. Então, assim, o coeficiente respiratório é a relação entre o volume de O2 inspirado e o volume de CO2 produzido, eliminado ou expirado. Teoricamente, deveria ser igual, né? Então, o coeficiente respiratório é igual ao volume de CO2 que a gente produz em relação ao volume de O2 que a gente inspira. Os carboidratos, eles possuem coeficiente respiratório igual a 1. Então, para cada 6 moléculas de O2 que eu inspiro, para queimar um carboidrato, eu produzo 6 de CO2. É uma conta limpa, né? E 6 de água. Os lipídios, não. Então, o coeficiente respiratório dos lipídios, ele é de 0,7. 0,7 ou 0,703 ou 0,70. Ou seja, para cada 145 moléculas de O2 que eu inspiro, eu produzo só 102 de CO2. E por que isso é importante? Porque esse CO2 que é produzido aqui, no paciente com DPLC, ele vai dificultar ainda mais o processo respiratório. Ele vai ter dificuldade de eliminar CO2. E ele vai ficar mais taquipneico, né? Ou com mais dispneia, ou com mais dificuldade de respirar. Então, para o paciente que tem DPLC, é muito pior consumir carboidratos do que consumir lipídios. Então, obter energia dos lipídios melhora o processo respiratório dele, tá? Então, aí a gente vai ver a prescrição dietética com base nisso. Então, a gente vê, né, que os carboidratos, ó, geralmente eles recomendam o quê? De 50% a 60% da dieta, né? Para esses indivíduos com DPOC. As proteínas é um cálculo à parte. Não muda muito, mas os casos de muita caquexia, né, a gente vai aumentar um pouquinho, né? De 1 a 2 gramas de proteína, o Manarino recomenda um neto de 1 a 2 gramas. E o Fernandes e Bezerra, mais recentemente, assim, né? Relativamente recente, de 1 a 1,5 grama por quilo de peso. Os lipídios, a gente tem uma diferença aqui. Alguns autores recomendam de 30% a 50%. Então, a gente já vi prescrições de alguns autores em que a quantidade de lipídio recomendada é até 50% da energia ingerida, né? Que é aquela dieta bem clássica e antiga da DPLC, que a comida fica nadando na gordura. Então, tudo é frito, tudo é refogado. Neto também. Agora, o Hernandes e Bezerra está aqui em 30% e 50%. E alguns autores mais recentes estão afirmando que se você controlar a quantidade de carboidrato ingerido e fracionar bem, inserir fibra, né, você pode dar no máximo 30% de lipídios, que está tudo resolvido. Né? E aí a gente tem uma mudança no valor de IMC, né? Para os pacientes com DPOC, né? O IMC dele sobe um pouquinho, igual do idoso, né? Então, de 22 a 27 está o peso normal, ou seja, paciente com DPOC e IMC abaixo de 22 é desnutrido, né? E maior que 27, obesidade.
Outra prática da nutrição, outra recomendação, perdão, é a hidratação, né, e micronutrientes. Então, hidratação adequada, porque o paciente às vezes toma muito diurético para desinchar e perde muito líquido. Correção das deficiências nutricionais em quem está com alguma deficiência de ferro, vitamina, etc. Principalmente potássio, magnésio, fósforo e cálcio. E na técnica dietética, né, que a gente vai utilizar junto com a dieta para melhorar o estado do paciente, a gente vai priorizar uma dieta mais fracionada, podendo chegar até 8 refeições por dia, né? A dieta tem que estar adaptada às condições de ingestão do paciente, então tem que ser aquilo que ele dá conta de ingerir. A gente começa com a dieta oral, mas como a gente já viu lá na segunda série, se o paciente não der conta de comer via oral, ele vai receber a dieta interal e, em último caso, a parenteral, tá? Evitar sempre alimentos que causem flatulência. As saladas são cozidas ou refogadas, né? Principalmente o paciente com dificuldade de engolir. E os pratos coloridos para estimular o apetite. Aqui a gente tem as referências desta aula e com esta aula eu encerro o nosso ciclo aqui em Dietoterapia 2. A gente ia até fazer uma atividade avaliativa referente a esse conteúdo, mas assim, eu resolvi tirar. Vou colocar esses pontos na primeira e, se eu não me engano, na segunda atividade. E aí, quem não tiver entregado, pode me procurar, que eu vou deixar entregar para poder ter a pontuação adequada, tá bom? Boa formatura para vocês, tudo de bom, e eu espero que vocês, aliás, eu espero, não tenho certeza que vocês vão alcançar tudo que vocês desejam, seja trabalhar na área, trabalhar fora da área, alguns vão para fora do país, outros vão fazer vestibular, né, o Enem, e vão entrar em universidades públicas, outros vão trabalhar durante o dia, entrar em universidades privadas, mas de qualquer forma, todo mundo vai seguir sua vida adiante e vai chegar aonde deseja chegar. Tá bom? Parabéns para vocês e boa jornada, né, nessa segunda etapa, né, nesse ano de 2021 que está quase começando para a gente.